Olá a todos e a todas, meu nome é Mariana Pugi, sou mestranda em Arte e Educação pelo Instituto de Artes da Unesp de São Paulo. Me formei em licenciatura em Artes Visuais em 2018 também pela Unesp. O artigo que eu vou apresentar hoje é um desdobramento de questões levantadas no meu trabalho de conclusão de curso, apresentado em 2018. No trabalho de conclusão de curso, eu realizei uma resenha da tese O Evento Artístico como Pedagogia, da professora doutora Tatiana Fernandes Mendes, da UNB. Em sua tese, Mendes levantou questões muito importantes para a prática pedagógica e que dialogam bastante com as questões que eu mesma tinha, ou ainda tenho, em relação às minhas práticas no universo da educação. Mendes, na sua tese, sistematiza, por meio da teoria e da prática, sua proposta de apropriação de objetos de aprendizagem, que são livros didáticos e paradidáticos, jogos e games educativos, etc. Essa proposta de apropriação tem como objetivo reverter o caráter mercadológico e homogeneizador que esses objetos costumam carregar para dentro das práticas educacionais. Bom, em sua tese para conceber o território no qual essa apropriação pode acontecer, Mendes analisa e posiciona algumas das principais transformações que ocorreram nos campos da arte e da educação na contemporaneidade. Essas transformações, como ela demonstra, trouxeram novos questionamentos sobre qual é o papel do professor e do artista na sociedade. Bom, assim chegamos agora na questão central que o artigo propõe, que é qual é o papel do professor e do artista na contemporaneidade? Que caminho é esse que foi percorrido por nós, pelas categorias de artistas e de arte educadores, durante a virada do século XX para o XXI? E quais desdobramentos essas transformações tiveram ou podem ter no modo como nos relacionamos com nossas práticas, com as crianças, com o conhecimento e com a própria sociedade? Para tentar responder essas questões, é importante uma retomada dos aspectos que formam as identidades do professor e do artista. Então, desde a modernidade, a identidade do professor e a do artista são conflituosas. A estética da modernidade aponta como regra a liberdade do artista e a autonomia da arte, enquanto no campo da educação, as ações e as medidas apontavam para a objetivação do conhecimento da arte para aplicação na indústria. Essa dicotomia passou a ser questionada na pós-modernidade, período no qual ocorreu um encontro entre os campos da arte e da educação, que criou um território híbrido. Então, como esse encontro se deu e que consequências ele trouxe para as identidades do professor e do artista? Esse encontro é possível de ser delimitado em dois momentos: a virada pedagógica na arte e a virada da visualidade na educação. A virada pedagógica na arte pode ser compreendida pelo momento em que os artistas passaram a trabalhar com as questões do campo da educação, com os processos sociais da educação. A principal característica das obras de artistas que trabalham com esse âmbito é a inclusão da participação do espectador, aquilo que Claire Bishop chama de arte participante. Diversos exemplos poderiam ser citados, mas vou focar aqui no artista alemão Joseph Beuys, para tentar elucidar a virada pedagógica na arte, por considerar ele ser um artista com trabalhos que têm força justamente por serem apropriações de ações pedagógicas, capazes de colocar a arte e o conhecimento na mesma perspectiva. Ao longo do seu trajeto enquanto artista, Beuys explorou diversos materiais e linguagens. Em determinado momento, depois de já ter sido professor acadêmico e de ter criado as universidades livres, Beuys formaliza seu conceito de escultura social. Sua proposta era entender e trabalhar o organismo social como obra de arte. Ele o fez de diversas formas, mas a principal era na forma de aula. Beuys foi professor
e entendia suas aulas como performances que enfatizavam o lugar da aprendizagem como lugar da experiência da arte. Segundo o artista, a Universidade Livre Internacional foi também um trabalho de arte, segundo seu conceito ampliado de arte, no qual a mesma deve ser direcionada para o trabalho humano, ou seja, para a estimulação da criatividade humana no desenvolvimento de qualquer trabalho, para que todo o ser humano seja um artista. Outro marco importante de sua trajetória foi a passagem para os seus trabalhos públicos, sendo a obra 7.000 Carvalhos o exemplo mais citado de escultura social. Nesse trabalho, pelo período de 5 anos, foram plantadas 7.000 árvores. E esse trabalho envolveu a participação de diversas pessoas. Essa obra é um dos exemplos da tentativa de Beuys de transferir o elemento material para fora de suas obras de arte, para então tentar agir diretamente na organização social. Bom, o interesse de Beuys pela organização social e pela educação, pelo processo social da educação, se manifesta ao longo da sua vida artística, através de obras e ações que aos poucos se mesclam cada vez mais com a sua vida enquanto professor. Essa investigação dentro do campo da arte acerca das questões sociais e potências da educação como meio artístico não é específica de Beuys, mas é característica de artistas que atuaram desde a transição da modernidade à pós-modernidade. Alguns exemplos de artistas brasileiros são o Elliot Sick, a Lígia Clark e o Augusto Boal. No campo da educação, esse trânsito de mudanças e identidades é delimitado pela chamada virada da visualidade. Esse contexto, no qual os valores modernos são diluídos e os artistas passam a propor a cocriação de obras de arte com seu público, é também o contexto no qual a educação procura repensar o papel das imagens na construção dessa nova sociedade, desses novos sujeitos. O principal marco da virada da visualidade na educação pode ser apontado nos estudos visuais e na educação em visualidade. Um dos pontos que essas teorias abarcam é a perda do monopólio de criação de imagens que os artistas um dia tiveram. Essa perda teve como marco inicial o advento e a popularização da fotografia. Hoje, podemos dizer que o ápice dessa descentralização de poder está nas redes sociais, que provaram para nós, por meio das campanhas políticas com base em fake news, que a construção de visualidades afetam e criam ferramentas que constroem territórios de subjetivação. Se não é suficiente a produção e publicação de imagens para a criação de espaços de ruptura e emancipação, é necessário, então, o diálogo com as imagens. Para este momento em que transformações culturais e sociais estão acontecendo no mundo, é importante entender o papel que as visualidades têm nessas transformações. Quando a educação é pensada levando em conta os estudos da cultura visual, passa a existir a preocupação de considerar na educação outras visualidades para além da arte. Este espaço é um de conflito, que conduz à transdisciplinaridade e que leva a mudanças curriculares, metodológicas e epistemológicas. A educação em visualidade é um espaço de atravessamento que propõe e provoca rupturas e alterações ao criar um espaço de contaminação entre o discurso da arte e o discurso da educação. Similar ao que ocorre na arte participante, a educação em visualidade considera aquele que vê como coautor no processo de construir e reconstruir significados, o que faz com que a relação entre quem ensina, quem aprende e com os conhecimentos seja o central. Esse olhar para o participante aluno como coautor dos artefatos das visualidades permite uma reconfiguração da partilha do sensível, uma reconfiguração dos papéis sociais, pois transforma a dinâmica da produção cultural. Este olhar para a educação coloca o processo de aprender como uma tarefa interpretativa e criativa. Assim como a identidade do artista está em trânsito e se mescla com a identidade do professor, a identidade do aluno se mescla com a identidade do participante.
Compreender este território híbrido no qual atuam os artistas, os professores artistas, é importante para que compreendamos o nosso papel na construção cultural e social da qual fazemos parte. Então, para finalizar, eu gostaria de levantar algumas questões. Eu gostaria de falar sobre uma outra artista, que também pode ser enquadrada ao lado de Beuys, que também trabalha com a participação do público, que também é propositiva e procura atuar diretamente nos processos sociais. Em específico, eu gostaria de falar da performance Ritmo Zero, da Marina Abramovic, apresentada em 1974. Nessa performance, a artista ofereceu o seu corpo para o público durante 6 horas, para que o público fizesse aquilo que desejasse com ela, utilizando os objetos dispostos em uma mesa. O público podia escolher entre frutas, livros, câmeras fotográficas, perfume, fósforos, arma, bala de revólver, faca, açúcar, etc. Nem todos os objetos disponíveis representavam ou poderiam ser usados de modo perigoso. Tornando-se artista objeto e o público sujeito da ação e coprodutor do significado da obra, essa performance, muito comentada até hoje, resultou nas roupas da artista cortadas, seu corpo carregado, tocado, cortado, fotografado e ameaçado com uma arma apontada em seu pescoço. Depois de estabelecer os paralelos que existem entre a atuação do artista com seu público e a atuação do professor com seus alunos, como podemos entender essa performance? Como podemos escapar da tentação de categorizá-la como uma mera exceção desse entendimento sobre as relações sociais, que deveria sempre resultar em processo de ruptura, de emancipação e de transformação para o melhor? Para retomar o início dessa apresentação, proponho pensarmos na imagem de uma mesa, como a da performance da Abramovic, repleta de objetos de aprendizagem, disponíveis para o nosso uso em sala de aula. Como nós escolhemos nos relacionar com esses objetos? De que modo temos sido coautores desses materiais? De que modo temos proposto aos nossos alunos que sejam coautores desses materiais? E aí eu termino por aqui. Beijos e obrigada.